Boa noite, amigos. É foto pra cá, foto pra lá. O homem desembarca, os caras já vão buscar no carro. O campeão do mundo é assim, né, Adalberto Aquino? Com certeza. Esse aí é o seguinte. Sabe que muita gente... quando a gente fala muita gente, é que o Yarley é um cara discreto. Eu estou falando do Yarley, óbvio. Parece que não foi fundamental. Parece que não foi decisivo. Parece que não foi diferenciado. Porque ali tinha uma idolatria ao Fernandão justa, uma idolatria ao Índio justa, e a outros, e o Yarley na dele ali, né? O Yarley já estava meio veterano, surgiu depois de velho e tal, jogava uma bola redondíssima, mas aí resolveu acabar com o jogo contra o Barcelona, né? Aliás, tinha que ter dado o prêmio de melhor em campo pro Yarley, não pro Deco, né? Aquele mexe da FIFA ali é uma vergonha, né? Igual ao final da Copa de 2002. Mas pelo menos você viu alguma coisa aquilo ali, né? O Oliver Kahn ganhou o prêmio, se ferrou na final e acabaram com aquele troço de eleger antes da final. Quer dizer, o melhor frangueou na final, né? Foi o Oliver Kahn. Mas eu fiz isso para saudar o Yarley. Faço uma saudação especial para Adalberto Aquino, que é um cara que acompanha futebol 24 horas por dia. Então nós passamos, às vezes, batendo boca. Eu estou apresentando o programa da Grenal, ele está me enchendo o saco, me mandando o WhatsApp, eu respondo para ele, né? Aí fica naquela. Mas é um cara que acompanha futebol 24 horas por dia e é daqueles que socorre a gente. A gente fala um negócio, não, para um pouquinho, tem uma matéria aqui de tal data, tal, que não é bem assim. Então, esse é um cara extremamente útil para as nossas necessidades diárias, que são muitas. O debate transcende o programa, não é só nesses 90 minutos. Não é, a bola rola o tempo todo. E só mais uma coisinha antes de começar o debate, já fiz a saudação inicial para o Yarley e para o Adalberto Aquino. Maurício, não precisa de saudação mais, já está veterano aqui no programa. Mas lá no Paraná tem uma lei, e eu não sei se está vigindo, não, porque é tudo meio confuso. O Ministério Público, junto com a Secretaria de Segurança do Estado, sugeriu, e foi acatado, e entrou em vigência, que só a torcida local, só a torcida do clube mandante tivesse lugar no estádio, para garantia de segurança e para economia também. Não tem batedor, não tem isso aqui. Bom, e Inter e Atlético Paranaense vai funcionar assim. Cada jogo eles vão analisar uma situação. Mas, em princípio, não vai bater torcida adversária no Paraná. De junho, final de maio para cá, isso aí já estava valendo. Mas como deu uma parada para a Copa, por isso que eu digo, não sei se continuou valendo ou não, mas Inter e Atlético Paranaense não tem torcida. Então, do Inter. Então, se você estava se preparando para ir para o Paraná, você que está nos assistindo, porque agora com o Facebook se assiste o mundo inteiro, pensando em ir para o jogo, pode ir. Não pode botar a camisa do Inter e não tem lugar reservado. Vai para o pau, vai para o meio da torcida deles e, se quiser vibrar, vai arriscar. Só bem do serviço público aí. Tudo bem, Yarley? Tudo ótimo. Tudo bem. Diz que continua jogando. Ninguém quer jogar pelada com ele pro lado que ele vai. Para manter a forma. Né, não, vou jogar. Não, o Yarley está no meu time. Né? Então, lá no meu amigo Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes, puxa, que figura extraordinária. Não, dizem que o Rodrigo Mendes é igual o Yarley. São figuras extraordinárias. Diz que é a melhor quadra que tem em Porto Alegre de grama sintética. Né? Diz que é muito boa, né? E está construindo mais ali. Ele está abrindo os cofres, viu? Vai fazer uma quadra coberta. É um cara é um cara muito seguro. Já está finalizando ali a parte de churrasqueira, de restaurante. Vai ter de tudo lá. Carne, vai ter espeto, vai ter tudo. A pessoa só vai, joga uma bolinha, já tem tudo, já compra tudo ali na hora. Passou um pouco essa febre, né? Não tinha. Agora que o Rodrigo Mendes, que é empreendedor, é um cara muito seguro que eu digo. Não, um cara muito. É um cara que sabe o que está fazendo. Voltou com isso, né? Muito legal isso. Sim. E as pessoas que vêm aqui para o Rio Grande do Sul, tipo do Yarley também, do Rodrigo Mendes, pessoas do bem, entende? Gostam da cidade, se adaptam bem aqui, né? Então, são pessoas que são bem recebidas aqui. E tanto o Yarley como o Rodrigo Mendes são jogadores que jogaram, um jogou no Inter e o outro jogou no Grêmio, e não tem nenhuma animosidade da torcida adversária contra esses jogadores, né? Quer dizer... Não, inclusive, em cada 3 pessoas que me param ali, 2 é gremista. Porque o colorado, ele fica meio assim, ó, com medo, nervoso. O gremista chega, cara, pá, eu queria você no meu time, vamos tirar uma foto aqui que eu vou mostrar para um colorado amigo meu. Bateu na trave, para jogar no Grêmio, hein? Tu jogou com o Sandro Goiano, né?
Sim, joguei Jogou no Paysandu. No Paysandu, naquele ano que vocês E a foram gente bem se na apresentou Libertadores. justamente no mesmo período aqui. É. A gente morou junto lá no hotel e... O Ivo foi treinador de vocês. E o Votman, né? É. Então o Ivo deve ter sido consultado quando tu viesse pro Internacional. Mas sabe... Pô, mas com Foi tudo o que ele Dário fez Pereira, lá, não precisava, Dário né? Pereira. Mas quem me levou mesmo foi o Givanildo. Givanildo. Foi indicação. Mas tu tem um lance que aqui os colorados e os gremistas também, a gente sabe muito da tua história junto ao Internacional. Mas tem o lance do gol na Bomboneira, que é uma coisa histórica também, né? Ah, isso aí é... Isso é um... Sempre- Isso é uma marca fantástica. Vamos ver se buscamos né? esse gol aí. Uma marca fantástica. Tu Isso, fazer um gol na Bomboneira, ganhar 1-0, né? Ganhamos de 1-0. Paysandu ganhar do Boca na Bomboneira 1-0 é uma Foi em que ano Qualquer mesmo, um Ian? ganhando. Foi em que ano? 2003. 2003. Nós vamos buscar esse gol aí. Esse é um feito histórico, né? É, Esse é até um feito hoje, histórico. isso aí Pouquíssimos jogadores marcou muito o conseguiram. Paysandu, né? Marcou muito. A gente era o Dario Pereira, o treinador, e o Dario Pereira, um dia antes, levou a gente para dentro do hotel, dentro do museu do Boca Juniors. Levou a gente para passear um dia antes do jogo. Normalmente não se faz Quem isso. era o técnico? Dario Pereira. Dario Pereira. E aí o Dario Pereira levou a gente ali pro museu pra gente conhecer um pouco A história do a clube. história do Boca, mas ele queria tirar um pouco do peso, um pouco da tensão que a gente tava, né? Por se tratar de Boca Juniors, por se tratar de um Bomboneira. grande, né? De Bomboneira. Mas piorou a situação, vocês viram o tamanho que era. Não. E aí ele colocou a gente dentro da bola, que é um tipo um cinema que tem dentro do museu que reflete ali o som da Bomboneira. E aí a gente escutou aquilo, tá? E todo mundo saiu lá de dentro. Não, é legal, tá um som forte. Mas o nosso estádio também é esse som. Aí a gente começou a brincar ali um pouco, a gente viu um pouco da história, voltou pro hotel. E legal, cara, deu pra gente tirar um pouco O peso, né? E aí a gente entrou bem mais... Agora você disse uma coisa interessante aí. Lá em Belém é um inferno para jogar também. Sim. Eu fiz um jogo internacional em Paysandu, o Grêmio em Paysandu. Pá! Eu fui várias vezes lá, mas estou dizendo, teve um jogo desse que foi pegado. Lota o estádio. E não interessa se o time tá muito bem. É Não, um jogo não, decisivo, paixão, lota igual. Paixão, O Remo está na Série D agora, né? Isso. E para a torcida do Internacional, o lance é o decisivo do Mundial, né? Não, Série C, o Remo é C. 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 O lance decisivo do Mundial também que é marcante, né? Toda a jogada construída pelo... Não, mas e o final do jogo? Final do jogo, tu ficou 5 minutos lá naquele canto com a bola. Coisa impressionante. Imagina, e ela contra o Barcelona, o cara torear o Barcelona, né? Porque eu fui quebrando ali o ritmo, né? Quebrava um pouco. É que as pessoas só falam assim do último minuto, mas teve vários momentos depois do gol, né? Dos 30 minutos, ali, depois dos 35 minutos, que eu levava, dava uma parada, aí dava uma esfriada, aí eles começavam a gostar do jogo e eu ia de novo. Saiu o livro já? Saiu o livro já, Ian? Antes do final do ano sai. Sai. Agora aí para Feira do o Livro. aniversário aí da Libertadores, na sequência até o final do ano, vai ter vários atrativos legais aí. Vai ter o livro, vai ter a camisa retrô, né, que o Internacional está proporcionando. Eu vou lançar aí a marca Gigante Arley, definitivo, vai ter boné, vai ter camisa, vai ter um montão de coisas, porque eu viajo muito. Gigante com esse tamanho. Gigante Arley. Gigante pelo talento só, né? Pela conquista, né? Eu viajo muito aí pelo interior, né, com relacionamento social, né, com o Índio, com o Pinga, com o Fabiano, com o Ari, com o Caixão, Lelico e o Norberto, né, os diretores, né, e a galera pede muito assim, cadê teu boné? Quer ter uma camisa, quer ter um souvenir, né? Não vai ficar milionário com isso, mas não, é vai ser tudo interessante. beneficente, né? Eu ajudo algumas instituições, Valente de Davi, ali no Beco do Buda, lá na Restinga. Eu ajudo bastante instituições e, claro, eu vou tirar mais ou menos o que eu investi, mas tudo que for depois disso vai destinado a ações beneficentes. Está com panelas ainda, Ian? Não, isso eu já me desfiz, porque eu morando aqui não tem como, né? Não tem como você
tocar duas coisas e estar com a cabeça no Internacional, treinando ali os meninos e preocupado com problemas de funcionário o que você outro lado do país. O que você faz hoje no Internacional? Tem funções múltiplas, então? É, você viaja para o interior, você treina os meninos? Isso. Hoje eu faço aprimorar. Se lembra que o Ortiz fazia aprimorar? Hoje eu faço aprimorar das categorias, juntamente com o Wilson, das menores até o sub-23. Né? E a gente está sempre com os treinadores, auxiliando, discutindo algumas questões, mas a parte técnica que a gente é responsável mesmo. E no final de semana eu viajo com relacionamento social para os interiores. E você sente que está faltando um pouco para a formação de jogadores no Brasil que mais ex-atletas participem desse processo? É que essa questão, ela não necessariamente tem que ser um ex-atleta. Tem que ser uma pessoa que saiba transmitir, né? Que saiba mostrar pro garoto, porque isso também requer uma preparação. Não é só ser ex-atleta. Não é porque eu joguei que eu sei a postura ideal para chutar, eu sei como é que eu ensino aquele menino a chutar. Tem toda uma questão, a parte técnica ela é muito minuciosa. Né? Para mim transmitir aquele movimento para o garoto, eu tenho que também ter um conhecimento. Não é tão simples, né? São coisas simples que tu pode fazer no futebol que às vezes com dá um retorno. Mas claro, o ex-atleta isso ajuda muito porque ele tem uma bagagem ele que... tem uma bagagem. Tu vê um jogador que joga no meio de campo, que domina uma bola e que passa a bola pro lado direito com o pé esquerdo e que passa a bola pro lado esquerdo com o pé direito, isso aí te dá um ganho de tempo hoje no futebol que é uma coisa impressionante. Isso. E outra coisa, e a maneira com que a bola que tu bata pé direito para a esquerda, ela sai de uma maneira que se tu for passar para o lado direito, ela sai de outra maneira. O Hazard é o que faz melhor no mundo? Hoje? Oi? O Hazard é o que faz melhor no mundo? Ele é driblador, né? Mas ele dá uns tapas na bola. Mas tu vê sem olhar, me lembra às vezes o Mário Sérgio. Tu vê o jogador da Alemanha que joga no Real Madrid, que ele passa com qualquer pé para um lado e para o outro, entende? Esse jogador que joga no Grêmio também, o Michel, tem uma facilidade de fazer isso também. Ele passa com qualquer pé. E a grande questão é que a pessoa às vezes vê ele passando a bola para lá, mas tem inúmeras batidas na bola. Não é só uma batida. Exatamente. Né? Tem que saber qual é o objetivo que ele quer. Se ele quer mais na frente, se ele quer no pé, se ele quer passando por cima de um obstáculo. Então, tem vários chutes que você tem que mostrar para o garoto. E a postura. E lá, como é que ele domina essa bola. Né? Domínio orientado, domínio para frente, domínio... parado. Então, o REC fala muito aí que questão. Eu trabalhei com um treinador que era o Foguinho, que isso aí é da década de 50. Não, isso é mas verdade. não é fato. Não trabalhou com o Foguinho? Mas na segunda passagem dele, em 76. E uma das primeiras coisas... Quando é que faz isso? 42 anos. E uma das primeiras coisas que ele chamou a atenção dos jogadores de meio de campo era que não tinha muitas vezes a necessidade de tu matar a bola no peito. Que tu tinha que dar um passo atrás e já sair com a bola no chão. Porque o tempo que tu leva a botar a bola no peito e botar no chão para depois dar o passe, tu perdeu tempo muitas vezes. Depende da situação mesmo. Interessante. Tem outras situações que de repente tu antecipa e te leva a bola com o peito, né? Exatamente. Mas às vezes quando tu tá tira até um jogador na jogada. Quando tu tá com espaço, muitas vezes tu mata a bola no peito, que fica mais bonita, mais clássico, né? Mas isso não, dá um passo atrás, a bola já tá no chão e tu já sai jogando. E o aprimorar que a gente faz, não necessariamente é com um jogador, não. A gente pega todo o setor do ataque, o setor do meio campo, o setor da zaga, e dentro do modelo tático, a gente monta o treinamento. Né? A movimentação, né? Como a bola chega ali naquele ataque, como o atacante entra, como ele finaliza, com que parte do pé. E aí a gente vai fazendo com que aquele modelo de jogo ele e às vezes a gente vê também jogadores que jogam pelo flanco. No caso, o Hazard é um jogador que joga por todas as partes do campo. É um jogador chato. É um jogador inteligente. Mas eu quero te dizer o seguinte, a gente vê conclusão a gol. Aí tu vê os jogadores batendo da entrada da área.
Chutes a gol. Enquanto que o jogador joga no flanco, dificilmente ele tem que trabalhar lá onde, tu entende? Lá na diagonal do bico da área, traz ela para dentro, traz ela para fora, dali que ele tem que concluir. E aí, esse tipo de jogador, dentro da maneira que joga hoje o Internacional, a gente tem um treinamento que ele traz para dentro e dá aquele chute que ficou muito conhecido como o do Coutinho, né? Aquele chapado lá forte, tirando do goleiro. Esse Luca faz bem isso aí. O Luca também faz bem. Faz bem isso aí. Agora, quem é que vocês acham que vai ser o campeão do Mundial? Na minha opinião, a melhor equipe é a da França. Mas a equipe da Croácia é uma equipe que vai jogar pela história. Tem uma fibra, tem uma gana, tem uma vontade que eu não vi em outra equipe ainda. Quando se imaginava que eles iam sentir as prorrogações, eles estavam melhores fisicamente. Muita vontade, muita força de vontade. Tu vê que é uma equipe que disputa o jogo. 63 quilômetros correu o Modric até aqui na Copa. Mas eles correm em direção ao gol sempre. Mas direção 10 km e meio por jogo. Mas o que eu quero, mas mais impressionante. E o outro da Croácia correu 60. Tá, e o que é normal em 7 jogos, né? Isso. Eles estão correndo 6 jogos. Eles estão correndo 13, 14. O normal é 12. Mas quem mais correu, porque tem uma partida, praticamente, eles têm, na realidade, eles têm 3 prorrogações, que dá uma partida mais. Eles disputaram o tempo de 7 jogos. Claro. Mas o da França está junto com eles, o Canet. O Canet. E ele é no tempo normal, né? Está no tempo normal. Esse também corre muito, né? Muito. Para mim, quem mais cresceu na competição, os outros foram excepcionais o tempo todo. Hazard, Modric, o Mbappé, mas quem mais cresceu para mim na hora decisiva foi o Pogba de novo. Sim. É um jogador assim que... Mas aqueles 3 jogadores ali, eles me lembram até o Matuidi e o Canet, eles me lembram muito o Tinga, né? A dinâmica que eles têm no jogo inteiro, né? Verdade. Eles se movimentam por todos os lugares do campo. O Pogba é assim também. Só que o Pogba é maior, né? A passada do Pogba. Não, é um negócio impressionante. São 5, da minha, né? É uma passada larga, né? Não, é um jogador que aparece, tu vê, puxa. Eu acho que assim, eles cresceram na hora certa, né? Ele e o Mbappé, eles começaram a jogar ali na Argentina, contra a Argentina, eles começaram... O Mbappé, esse foi o principal jogo dele no Mundial. E a França, se tivesse levado os 2 melhores centroavantes que eles têm, eu te dizia que estava liquidada. Mas eles não levaram. O centroavante não fez gol. Eles não levaram o Benzema, nem o que jogou contra o Inter, o que joga o Gignac. Para mim, são os 2 melhores. O Gignac na seleção nunca foi muito bem, mas o Benzema... E o Gignac saiu do... O Benzema brigou com todo mundo. Brigou com o treinador e brigou com meio time, né? Como é que tu não leva um Benzema para uma Copa do Mundo? Só esse cara é muito louco mesmo, né? Pois é, mas aí... E aí tu vai ganhar a Copa, que nem o Felipão não levou o Romário e ganhou a Copa. Ganhou o grupo, né? Não, e o técnico da Croácia, quando ele tira o jogador que não quis entrar aos 40 do segundo tempo, ele tira também o jogador nesse estilo, de vamos unificar o grupo, vamos colocar quem está realmente afim, vamos deixar o ego de lado. Isso é um recado que o treinador acabou passando. Mas da Suécia, está me lembrando aqui o Bruno que não levou o Ibrahimovic, mas foi o Ibrahimovic que não quis ir. O Ibrahimovic... Mas começou da letra. Ele não quis ir na classificatória. Depois que classificou, aí Depois da Euro, ele deu pra trás para ele achou, não vamos a lugar nenhum. Imagina a frustração desse cara em casa. No primeiro jogo do Brasil... Começa a se fresquear. Eu trabalhei com o Tite, eu olhava para a fisionomia do Tite, ele estava completamente... Amarelado. Não. Borrado. Não. Ele não era o Tite. Ele estava insatisfeito, tenso. Com a situação do cabelo do Neymar. Com certeza teve alguma coisa em vestiário ali. Com certeza. Eu conheço o Tite. Com certeza ele não era o Tite, ele não estava... Não estava à vontade. Não estava à vontade. Não, mas... Com toda aquela situação ali. Parecia nervosismo. Então agora o Yarley está trazendo um ingrediente novo. E algumas coisas, tu lembra que eu falei aqui... Antes, quando o Brasil escreveu os jogadores... Até que no outro jogo ele estava de cabelo preto. E tinha 5 jogadores com problemas. E olha a fisionomia do Tite, completamente mais tranquilo. 5 jogadores que tinham problemas e que ele tinha que ter tirado 1 ou 2 e tinha que ter chamado os jogadores novos. Agora se ficou sabendo que o Fred não tinha condições nem para o último jogo. Mas eu não entendi aquilo ali. Ele foi para a Copa fazer o quê? Mas quem é que avaliou isso aí? Pois é. O Lasmar viajou o mundo inteiro.
O Renato Augusto estava sem condições de jogar uma partida de 90 minutos. Tanto é quando ele não treinou no Brasil, começou a treinar depois do dia 5. O Felipe Luiz vinha de uma cirurgia de 2 meses parado. O Neymar na mesma situação. Teve a lesão do Fred. E o Fagner também. E teve a lesão. O Fagner vinha de lesão. E o Douglas Costa e o Fred acho que se machucaram lá, né? Não, e o Fred teve o agravante de ter sido vendido, tá me lembrando que o Fernandinho, antes no início da Copa. Isso aí afeta também. Não, ele foi antes do Mundial. Pois Tanto que ele sai do amistoso do Brasil. Liberaram até para ele. Ele sai e vai fazer exames médicos. Vou fazer exame médico ali no meio do troço. Como é que ele conseguiu fazer exame médico e depois estava lesionado? É muita coisa, né, para uma Copa. E ele teve que improvisar. Para mim, o maior problema foi a improvisação. O jogador é bom, jogou bem até algumas partidas, mas o Coutinho não é daquele lugar. Coutinho não é meio armador. Coutinho, na fase o manancial de jogadores que nós temos tem que improvisar. Na fase classificatória, o Coutinho jogou sempre pela direita na seleção. E o Coutinho no Liverpool sempre foi atacante pelo lado esquerdo, goleador. Mas o Coutinho jogou muito boas partidas pelo Liverpool. De meia também. Mas é mais de meia atacante, não de meia voltando para fazer o corredor com 3 jogadores. Nunca voltou. Na Copa nunca voltou. O Gabriel Jesus voltou mais que ele. Eu acho que ele quis adaptar ali, porque ele achou que o Willian era mais importante aberto. Porque se tu jogar com o Casimiro, que nem ele fazia, com o Casimiro centralizado, com o Renato Augusto fazendo um corredor e com o Paulinho fazendo outro corredor, outra história, e com 3 atacantes, é um esquema. Mas agora, ele não tinha o Renato Augusto para os 90? Mas eu quero te dizer o seguinte, porque aí tinha que ter levado o outro. Mas quem? Leva o Arthur. Mas o Arthur, 2 dias antes da convocação, estava lesionado. Ele estava lesionado aqui. Mas antes da convocação, mas dia 14... Mas ele estava machucado do que? Tu acabou de reclamar que ele levou 7 machucados, queria mais um. Mas o está dizendo é o seguinte, a regra valeu para alguns, não valeu para outros. Dia 14, tu pode substituir jogador que está machucado. Certo? Desde que tu comprove que ele não terá condições ao longo de todo o Mundial. O Fredinho não tinha condições. Não sei, daqui a pouco na análise dos médicos, se ele tivesse condições para decisão... Então aí é pior. Aí é pior. Mas é que Você vai avaliar mal assim? É pior. Não é um brinquedinho, é um mundial, é um brinquedo. Nós estamos falando... O Romário... O Zagallo cortou o Romário em 98 e depois ele veio jogar um amistoso aqui no Beira-Rio. Mas aí é outra história. Só para dizer que podia jogar. Se não quis, leva o Paquetá. Não, mas leva aqui um jogador que é uma alternativa. Aqui no caso do Fred, depois que foi enviada a lista final para a FIFA, só poderia ser realizada uma troca se o médico da FIFA e o médico da seleção concordassem que o jogador não teria condições de... Eles acharam que o Fred ia se recuperar. Não, mas é que assim, gente, vocês não estão considerando o seguinte, o Brasil cai fora nas quartas de final. Se os médicos entendessem que ele teria condições de voltar na final, já não pode tirar para o problema médico. Ele teria que ficar fora de todo o Mundial. Hoje... E a distância entre a quarta de final, que o Brasil é eliminado, e a final são 10 dias. Hoje, com o exame de ressonância magnética, o exame com a tomografia, tu faz um exame do jogador e tu detecta se ele tem um problema muscular e tu sabe o tempo. Tu dá o laudo e apresenta pro médico da FIFA, ele corta o jogador e... Tá bom, e se o laudo indicou 20 dias, a Copa tem 30? Ele saiu no 20º dia, tem mais 10 pra frente. Muito jogador sem condições de jogar na Copa. E tu queria levar mais um, tu queria levar o Arthur. Não, mas o Arthur tava jogando. O Arthur lesionou 2 dias antes aqui no... Mas antes da convocação, que foi dia 20, meu amigo. Eu tô falando antes de começar a Copa. Até o dia 14 tu podia trocar, e se tu não quiser, qualquer jogador não podia trocar. Quando que o Arthur voltou a jogar? O Arthur não jogou. Não, quando que ele voltou? Quando que ele voltou? Não jogou mais? Quando que ele voltou a jogar depois da convocação? Ele voltou a jogar na penúltima rodada. Ele voltou a jogar faltando 5 dias pro Mundial. Aí tu tá reclamando do Renato Augusto. O Renato Augusto voltou a treinar antes dele voltar a jogar. Não jogou, foi entrar na segunda partida. Não, ele entrou no primeiro jogo e depois entra nas quartas de final. Eu acho que o Renato Augusto não jogou porque ele acomodou as melancias. O Willian cresceu tanto que ele teve que colocar o Willian. Ele perdeu um pouco da convicção dele, Tite. Como? Mas o titular era o Renato Augusto, não era o Willian. O Willian só jogou bem a terceira partida. Não, o Willian jogou bem o segundo tempo com o México, só o resto não. Mas como nos amistosos... É o quarto jogo. Mas aí eu te pergunto, onde é que jogou o Willian contra o México? Ele jogou pelo flanco? Não, ele foi pra dentro. Por dentro. Foi por dentro. Mas por não dentro. de armador.
Mas não de armador. Não de armador, por dentro. Não, a movimentação dele é por dentro, em velocidade, aí ele faz. Mas para ele jogar de costa como um armador... Esse jogador só tem só cabia um, né? Esse jogador ou só tem um no Brasil. Ou tira o William. Para mim, tem um no Brasil que tinha que ter ido, que era o Luan. Que é o único jogador que sabe jogar naquela... ele joga na... Ele não joga que nem joga o Coutinho, que nem joga os outros. Ele joga lateralmente. De uma lateral até a outra. Se a gente analisar... Pronto, essa formação aí, tá? Ele entrou com essa formação. E se a gente analisar o Neymar, ele com seriedade, como a gente jogou aquela partida que a gente ganhou de 2-0. Contra o México. Do México. Ali a gente ganha de todo mundo, cara. Se ele entra sério, com seriedade, entendeu? Sem o cai-cai, a gente ganha de todo mundo com a mão nas costas. Você acha que o Neymar acabou meio que... Não digo condicionando o grupo, mas nem amordaçando, mas influenciando no rendimento. Exatamente, influencia. Se ele é mais o nosso líder técnico. Sim. Mas eu vejo também que... Nosso líder técnico tem que ser líder técnico. Eu vejo que a armação da equipe, que ela foi montada na fase de classificação para a Copa do Mundo e na fase dos amistosos, o Brasil tinha 3 armadores. O Brasil fazia basicamente, a meu ver, a armação pelos lados com os 2 laterais. Que o Daniel Alves é um jogador excepcional na armação da equipe. Sim, a gente teve uma perca muito grande. Então tinha 2 armadores pelos lados, que era o Marcelo e que era o Daniel Alves, e por dentro tinha o Renato Augusto. Sim. Eu perdi 2 desses armadores. Isso. Eu perdi o Renato Augusto e perdi o Daniel Alves. O próprio Barcelona... O Brasil armava pelos lados, né? Exatamente. Com os 2 laterais, Com os inclusive. 2 laterais. Eu vi uma declaração lá do Ficou Barcelona... muito distante. Que eles consideram que dos motivos da queda do Barcelona foi a saída do Daniel Alves. Sim. Eles não encontraram um jogador que fazia armação como o Daniel Alves fazia. Porque ele facilitava o jogo para o Messi. Porque a penetração do Messi para dentro e a entrada do Daniel Alves. Mas aí vem o grande ponto do treinador, ele resolver esse problema aí, que eu acho que ele não resolveu, o Tite não resolveu no momento em que ele deixa o Gabriel Jesus, ele insiste com o Gabriel Jesus, entendeu? Ele poderia ter vindo com o Firmino, entendeu? E quando ele não coloca o Douglas Costa um pouco antes, de repente no intervalo, ou até de titular. Mas o Douglas Costa não entrar no intervalo? Isso. Tu tem 3 substituições, está tomando 2-0. Vai esperar quando? Ali faltou coragem. Eu chamo de tática Abel Braga. Não é medo de tomar goleada e repetir o Filipão. Aí entra o que nós estávamos falando com o Yarley ali antes. De repente o médico diz pro treinador que o jogador tem condições de jogar 30 minutos. 30 minutos. Aí, eu acho que foi tem coisas que a gente vai descobrir depois. A gente critica e depois descobre. Então a gente às vezes não sabe o que está acontecendo internamente ali, que muitas vezes quem esteve lá no campo aí, uma pessoa como o Yarley, ele já percebe isso com mais facilidade. Com certeza. Agora, por exemplo... Mas se não colocar o Douglas Costa, ele poderia ter colocado antes o Firmino, por exemplo. Eu acho que o Firmino, ele poderia ter vindo antes. O Brasil estava sem até de o atacante. titular, porque se você olhar bem, viu o treinador da Bélgica, ele, um jogo antes, ele colocou o Fellaini acabou com o Japão? O menino, como é o nome dele? Um extremo, forte. E já no próximo jogo, já veio com eles 2 de titular contra o Brasil. E você lembra da coletiva dele pós-jogo? Não tem essa de convicção. E outra coisa... O cara arrebenta, me classifica, me carrega nas costas, é titular. E outra coisa... Sem frescura. Sem frescura. E Bélgica, que aliás também, né, que deixou fora uma das estrelas, que era o Nainggolan. Também um jogador que saiu pela questão de grupo. Isso. Quantos, né? E outra coisa que eu acho que uma seleção não pode ter é que, de repente, o Tite foi para jogar com um esquema, tu entende? Casimiro centralizado, se não puder jogar o Casimiro, eu jogo com o Fernandinho, jogar com o Coutinho de um lado, se não jogar o Coutinho, joga o Renato Augusto, Paulinho. E não tinha o plano B, de repente jogar com 2 volantes, tu entende? Copa do Mundo tu não pode tomar gol.
O Brasil saiu faceiro para cima da Bélgica, ia ganhar o jogo, tomou um gol, em vez de dar uma sentada no jogo, para. Vamos ver, nós temos mais 70 minutos. O Brasil já foi desesperado para querer empatar o jogo, tomou o segundo. Aí complica. Mas aí não é a falta de um jogador como o Daniel Alves para puxar o grupo e dizer, não, calma, segura. Não, mas aí eu vejo que o Tite, o que tu acabou de falar, o Yarley acabou de falar, que tu vê o Tite no banco que o Tite não era o Tite. Alguma coisa estava acontecendo ali que ele estava desconfortável. Porque o Tite ganhou um campeonato brasileiro sendo treinador do Corinthians, que ganhou acho que 19 partidas de 1-0. Jogava fechado. Não precisa ser artista sempre. Não, tu entende? Então, às vezes, tu te entusiasma, vai pra seleção brasileira, futebol bonito, cheio de jogadores. É isso aí. Copa do Mundo é um jogo só, meu amigo. Na hora que levou o primeiro gol, ele destabilizou totalmente. Exatamente. Não esperava o Brasil sair atrás da Bélgica. Não esperava. Mas tem que ter o imponderável, como disse aqui, tem que ter o plano B. Tem que ter o plano B. E o que fez o técnico da Bélgica foi bem simplesinho, abriu o Hazard por um lado e o Lukaku pelo outro e... mas tu vê que nas sempre... costas do Marcelo. Não, e aqueles homens grandes ali, o Fellaini, não sei o quê. Ele trabalhou em cima da seleção brasileira. O Lukaku jogou sempre centralizado. Nesse jogo ele botou ele lá nas costas do Marcelo. E o Brasil só no segundo tempo que o Miranda foi lá e grudou nele. Porque no primeiro tempo ficou sempre aquela dúvida ali entre o Miranda e o Fernandinho. Ele estudou bem o Brasil, estudou bem. Assim como ele conseguiu virar com o Japão, porque ele leu bem o jogo. 2-0, azar. Faltou pro Japão o Yarley, né? Meteu o Fellaini também, que entrou e meteu o gol de cabeça. O Japão, último lance. Que cabeceio tem esse cara. Que impulsão tem esse cara. Pai, nos lances de ataque do Brasil, ele estava em todas. Não adianta. Tem uma hora que o cara tem que fazer o simples, falar o simples. Depois do jogo contra o Japão, o cara da Bélgica definiu, dizer, esses caras me trouxeram para a classificação, não tinha classificação, é óbvio que eles vão jogar. Agora, acabou. O que joga esse Modric é impressionante, né? Que jogador, né? Movimenta pelo campo todo, dá tapa para cá, dá tapa para lá, a hora que tem que penetrar. Igual para igual. Não ficou só se defendendo, jogou o jogo, foi para cima. Foi bonito. Agora, como é que a gente começa a reestruturar o futebol brasileiro? Você viu como é que é quando a zona está muito grande? Os jogadores, os ex-jogadores se apresentaram para fazer um quarteto de salvação, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo Nazário e Bebeto. Eles vão voltar a jogar? Não, para mandar, ajudar a administrar, e diz que até aceitariam o Romário. Eu não sei se isso aí funciona. Eu vejo o seguinte... Mas uns 2 cartolão conhecedor de futebol. Assim. Eu vejo que, na minha maneira de ver, o Tite deveria continuar. Nós temos o ano que vem aqui, nós temos uma Copa América. Uma Copa América. Copa América no Brasil. Então, eu acho que o Tite deve continuar como treinador. A modificação no presidente da CBF é só o ano que vem, né? Depois da Copa América. Isso aí. Então, não, eu acho que é antes da Copa América. Em abril. Abril. Então, eu vejo o seguinte, que a vida do Tite está na Copa América. E essa Copa serve de experiência para o Tite. Né? O Tite resgatou essa nossa seleção. Por mais que tenha errado, tenha exatamente. Que tenha... Mas o brasileiro não aceita muito usar a Copa América de experiência, né? Não, digo essa o Mundial. Já é uma experiência para ele. Mas eu acho que a continuidade... Com certeza ele vai vir com mais cascudo. Então vocês concordam com o Parreira? Acho que ele falou demais, acho que ele pode pensar isso. Mas eu acho que tem que dar continuidade pro trabalho do Tite. Não adianta tu querer mudar agora. Não, e não tem outra. E outra coisa, e o Tite também não pode querer fazer uma seleção nova. A não ser que a gente traga o Guardiola, né? Ou o Abelão. Mas aí ele não vai querer. Então, ou o Abelão, o que tu acha? Yarley, tu que foi jogador aí, eu fico analisando às vezes algumas coisas de fora, né? Eu gosto muito de fazer análise de futebol. O REC diz assim, não faz muita tese, né? Mas uma coisa... Como se eu não fizesse tese. A Copa de 2010, quem ganhou? A Espanha. Quem era a base da equipe? O Barcelona. Quem era o treinador do Barcelona? Guardiola. A Copa de 2014, quem ganhou? A Alemanha.
Quem treinava o Bayern de Munique, que era a base da seleção? O Guardiola. Então, esse trabalho... Então, essa de 18 é a primeira que ele perde, porque a Inglaterra não deu certo. A Inglaterra chegou entre as 4 que não chegava... Mas não vai ganhar. Não ganhou, mas chegou entre as 4. Tem uma participação da influência dele no trabalho, na evolução do futebol inglês, que a Inglaterra não chegava nesse lugar há muitos anos. Não, ele tem uma participação... Então, tem uma participação... muito grande, porque ele já... modificou muita coisa. Muita coisa. Então, mas as seleções que... É a mesma coisa... As seleções que jogam no estilo que ele consolidou, especialmente no Barcelona, foram as que caíram cedo nesse Mundial. Isso aí para a seleção não funcionou. Ele pegou o Cruyff e o Rijkaard e deu uma arrumada ali e colocou em campo. Isso é bem... É a mesma coisa tu dizer que o setor público... Ele já colocou algumas pitadinhas, lateral entrando para o meio, fazendo superioridade. O Guardiola é rápido, né? E muita gente essa pressão em cima é muito dele. Já era um pouco de Cruyff e Rijkaard, mas ele compactou mais e roubou essa bola mais rápido que os dois. E outra coisa que acontece também é o seguinte: o lateral direito da França, ele é zagueiro, né? Me apertou. De origem é zagueiro. O lateral direito da Croácia é zagueiro. O Walker, que é lateral direito do Manchester City, ele jogou praticamente de terceiro zagueiro. A Alemanha aqui no Brasil? Jogou de terceiro. Então, de repente... A Alemanha jogou com 2 zagueiros nas laterais. Tem algumas coisas que a gente vê que eu fiquei pensando também. O Marquinho poderia ter sido uma alternativa na seleção brasileira. Mas tinha que ter treinado. Ele não treinou nem nos amistosos. O Walker praticamente não treinou na Fazer essa saída de 3 não é o estilo do Tite. O Tite não gosta muito. Mas o Tite foi campeão aqui no Grêmio com 3 zagueiros. Mas... Só que no caso aí, a saída que ele tinha pelos lados... No Inter ele tinha 4 na Sul-Americana. Com Anderson Lima e com Rubens Cardoso eram 2 jogadores que saíam muito, né? Que no caso não é o caso do Marquinhos. Aí o Marquinhos seria para ficar mais com o estilo... Mas ele jogava também para liberar os velocistas. No Grêmio, os caras voavam, né? Marcelinho Paraíba, Luiz Mário. Tá louco. Então guarda bem lá atrás e larga. O Tinga voando. Tinga. Eduardo Costa pegando o rebote. Mas o brasileiro não ia aceitar isso. Principalmente a imprensa. Pois é. Não ia. Mas o Internacional foi campeão... É cultural isso. O Internacional foi campeão da na Copa América. O Internacional foi campeão da Copa América e ele jogava basicamente com 3 zagueiros. Ele botava o Marcão de zagueiro. Né? Não, da Copa Sul-Americana. Da Sul-Americana. 4 zagueiros. Bolívar na direita. Botou o Bolívar na lateral. O tempo inteiro. Bolívar e Marcão. Álvaro e Índio. Álvaro e Índio. De origem, o Bolívar lateral. Né? Aliás, o Álvaro jogou muito aquela competição, né? O Álvaro depois não conseguiu mais jogar, mas aquela competição ele jogou muito. O Álvaro era uma boa composição com o Índio. E a saída de bola, muitas vezes, do volante é extremamente importante, que no Inter campeão, que tinha o Edinho, que todo mundo reclamava do Edinho, mas a saída de bola que tinha com o Fabiano Heller era fantástica. Muitas vezes o Edinho ficava, o Fabiano Heller saía jogando quase como meia cancha. Né? Então, o encaixe da equipe, né? Vê que o Inter contratou o Vargas para ter a tal da alternativa de jogo que o Aquino prega, que a seleção não teve. E o Vargas, lá no Mundial, só entrou porque os jogadores começaram a sentir cansaço. Senão, nem precisaria. Ele o Internacional tinha uma composição... Ele entrou no lugar do Alex porque o Abel... E o Gabiru no lugar do Fernandão. O Abel estava entendendo que o Alex estava saindo muito do meio campo e estava abrindo uma brecha ali para o Deco. E era o Barcelona. E aí, no segundo tempo, no intervalo, ele chamou: Alex, eu vou te tirar por isso, tá. Chamou o Vargas, vamos fechar ali, vamos liberar mais o Yarley para não voltar tanto ali. O Fernandão continuou na função com o Thiago Mota ali, não deixar a gente povoar aquele meio, e o Pato um pouquinho mais liberado. O que é um treinador, né? Matou o principal jogador do time para matar a principal jogada do adversário. Tanto é que o Fernandão saiu com cãibra. A bola mais sair. Tu tem a tua equipe, tu tem a tua maneira de jogar, mas tu tem que neutralizar o adversário também, né? Principalmente. É isso que falta um pouco para a seleção brasileira, né? A seleção. E aí entra o que o Parreira falou. Ele não vai mais comer na mão de ninguém.
Se é que comeu, né? Dividir a opinião e tá até ali. Não, agora não. Agora eu vou morrer pela minha cabeça que o pau vai comer que o em mim. Brasil sempre vai ter que jogar para frente, jogar bonito e aí complica um pouco. Se jogar um pouquinho, mas com o resultado, a gente ia surpreender muito. O Adalberto Aquino matou a minha tese. Eu disse, bom, Parreira em 94, quando não era tão experiente, foi campeão do mundo. Em 2006, quando era bem experiente, foi aquela papagaiada lá da Suíça e depois da Tinha o melhor time em 2006, né? Acho que o time disparado. O melhor time nosso. O time de 2006 equivalia ao de 2002. Exatamente, era muito. Claro. Não. Tô aí. Mas o time de 2006 equivalia ao de 2002. O time de 2006... Tinha Robinho, Kaká, Adriano, Ronaldo Nazário. O Adriano não estava em 2002. Zé Roberto. Foi o melhor jogador brasileiro na Copa, Zé Roberto. Os dois laterais. Já citei 7 caras diferenciados. O time de 2006 ele perdeu porque também achou que era barbada. E o Filipão, que não tinha tanta experiência em Copa, ganhou na primeira que treinou. E depois, 12 anos depois, que tinha experiência, não ganhou aqui. Mas o Aquino lembrou. E o Parreira estava desde 70. 70 ele já fazia parte da comissão técnica. Ele e o Coutinho. Física. Pois é, isso não se tem mais, né? Não se tem mais. Um grande elenco de grupo de ministradores de coisas. Né? O Coutinho fazia uma coisa, o Parreira fazia outra. É que nesses últimos anos para trás, a gente sempre teve um grande 9, né? O 9 nosso sempre foi diferenciado em toda a história, né? É difícil. A gente sempre teve um cara que colocava a bola para dentro. Quando não tivemos... Se a gente ficava esperando muito que o Neymar, que é beirada, quantos o Neymar tem que driblar para poder fazer gol? Né? E numa muita Copa gente. trancada. O Coutinho, tu viu que o Coutinho fez um gol na Copa, aquele gol na Copa, e ele, quantas vezes o Coutinho tentou fazer aquele chute e ninguém deixava? Os caras bloqueavam. Exatamente. Pronto. Exatamente. Enquanto que o nosso 9 mesmo, o cara que tem que fazer os gols... E na hora que aperta o jogo, a característica do jogador, tu vai pro lugar que tu é acostumado a jogar. Então, quando o Brasil tinha uma dificuldade, tu via lá pelo lado esquerdo o Marcelo, o Neymar, o Coutinho caindo para lá e o Gabriel Jesus, que começou a jogar no Palmeiras, jogando pelo lado esquerdo, e o outro lado completamente órfão. É tanto que o Tite trocou, inverteu, o Neymar vai para dentro, trouxe o Gabriel para para deixar o Neymar ali tentar finalizar, tá mais próximo do gol. Agora eu fico pensando também, eu jogo com 2 atacantes, eu jogo com o Coutinho e com o Neymar e monto com 4 no meio de campo e eu vou ganhar a Copa. É claro. O que o Parreira fez em 94. É uma alternativa, porque Parreira tu não tem o 9. Não tenho 9, eu jogo com Coutinho e Neymar por dentro e faço um meio de campo com 2 volantes e 2 armadores. O Renato Augusto sabe fazer gol, né? Bota mais um que saiba fazer gol. Mas o problema é ser o Luan e o Renato como Augusto. time pequeno. Não, mas, exatamente. Aí tu tem um plano B, tu entende? Eu tenho o plano B. Tu acha que Mas a gente tinha um fazedor de gols, um 9, que era o Firmino, só que estava no banco. Pois é. O Firmino fez uma temporada espetacular. Aí o Gabriel Jesus ficava no time que voltava para é lateral. o Firmino. Sim, é o Firmino. Não tem nem como comparar com o Fenômeno, por exemplo. Já que o Gabriel ele não foi esse 9, já tira ele, como fez o da Bélgica, já tirou, já colocou o Fellaini. Não deu certo. Tira e coloca já o Firmino. Não dá muito tempo. Mas todas as equipes tinham... Não deu certo. Deixa o Neymar na frente, monta outra estrutura. Todas as equipes tinham plano B. A própria seleção da Alemanha, que tocou 7 no Brasil, ele jogou com o Schweinsteiger, aquele preso lá atrás, quase toda mais adiantado. No jogo contra o Brasil, ele recuou o Schweinsteiger e botou o Khedira e o outro mais adiantado. E o Kroos, tu entende? Tu tem alternativas, às vezes, dentro da própria equipe. Que banho de bola nós tomamos, né? Meu Deus do céu. Eu ouço falar no nome desses caras, aí chega a me dar calafrios. Dá um arrepio, até, mas quando a gente pega, comparando o Gabriel Jesus com o Firmino, os dois jogam a mesma liga. Os dois jogam na Inglaterra, jogam a Premier League. Gabriel Jesus passou muito tempo lesionado. O Gabriel Jesus, na última temporada, fez 42... Ele não é o cara, ele não é o cara. Ele fez 42 jogos e marcou 17 gols, jogando a Premier League e Liga dos Campeões.
O Firmino joga 54 jogos, então jogou 12 jogos a mais. Marcou 27 gols. A média do Firmino é meio gol por partida. Meio gol. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Gabriel Jesus jogou bem menos, porque ele é outro... Aí tu começa a juntar. Mas eu vou dizer porque mais um jogador que vem de lesão. Sabe por que o Gabriel Jesus joga? Eu vou dizer por quê. Que o Neymar é Porque é amigo dele. parça. Hã? Que o Neymar é amigão dele. O Tite gosta muito do jogador que recompõe, que ajuda a marcar, que se doa. Entendeu? Mas o 9, normalmente, tem que ser o cara que faz gol. Tem um cara que, né, não pode abdicar disso. O Yarley está decifrando alguns mistérios do Tite. É porque eu conheço, né? Maurício... Aquele cabelinho não está me agradando. Eu vi um levantamento Joga o Jesus e... Sobre o que o Yarley está falando, sobre o 9 que faz gol. Tem 32 seleções na Copa. No caso, teria 32-9, mais os que entraram. Só 7 9 fizeram gol na Copa. Aí tá a diferença. Mas só 2 seleções na história dos mundiais chegam a finais sem o 9 marcar gols. A França de 98 e a França de O agora. Harry Kane... Mas é muito ruim também o 9 da França, né? E o Kane acabou ferrando na hora H a Inglaterra. O gol que ele errou contava 1-0. Foi. Não tem explicação. Não tem explicação. Me lembrou os piores centroavantes. Pô, mas, e outra, se está o Yarley ali, ou qualquer outro, o Rodrigo Mendes, que nós citamos, quando ele perde o raciocínio e já tem um cara na frente dele, tu dá um tapa por cima do outro e o companheiro vem e faz o gol. Bastava ter um recursozinho técnico. Ele vai me chutar chutou na diagonal, e os companheiros esperando atrás, pô, uma arcadinha, um toquezinho para trás. E ele vinha de um ano redondo, né? Um ano maravilhoso. Ia ser o cara. Ia ser o cara da Copa. Agora, o Gabriel Ia Jesus... classificar a Inglaterra. O Gabriel Jesus é novo ainda, calma. Mas não é o cara. Não. Calma. Pode ser ainda, né? Calma. Pode ser. Um jogador que teve uma... É muito jogador que vinha de lesão. É outro que ele praticamente jogou só as últimas partidas do Manchester City. Achavam até que ele nem ia jogar no campeonato, porque ele teve uma... Mas ele chegou a 42 jogos, ele jogou pouco, foi na temporada passada que ele jogou 11 jogos só. Que ele fraturou. Que ele teve a fratura e volta... ele fratura em janeiro, volta na Páscoa, já foi na temporada anterior. O machucou foi o Agüero. O Yarley falou que nós sempre tivemos grandes centroavantes, quando ganhamos, né? Mas tivemos dificuldades. 70, o Tostão, que jogava de meia, virou centroavante para poder jogar com o Pelé e foi sensacional, né? Mas também já era centroavante. Todo mundo fazia gol. No Cruzeiro ele jogava como centroavante. Né? Todo mundo fazia gol. 74, não tivemos centroavante, né? Era o Roberto Dinamite, tinha o Jairzinho improvisado de centroavante, jogava o Valdomiro na direita, era confuso o esquema. César Maluco? Ficou um negócio Mas meio... eu não sou dessa época aí, não. Mas estou recuperando. Estou falando Ronaldo, Romário... Não, mas vamos chegar logo aí. Já. Nós vamos chegar onde nós tivemos problema quando nós não tivemos centroavante. Tá. Quer ver? Nós vamos chegar lá. 82, não, nós estamos em 78. Reinaldo se lesiona, há uma comoção. 82, a maior lesão foi do Careca. Do Careca. Do Careca. Não, mas nós estamos em 78 ainda. 78, comoção nacional. Reinaldo machucado. Comoção nacional. 82, eu já comecei a me lembrar. Jogou o Roberto Dinamite, que tinha outro estilo, jogava mais fora da área, grandalhão. 82 machucou o Careca e botaram o Serginho. Aí trouxe o Serginho, que é menos do que o Careca. Mas aí o Careca jogou em 86 também e nós não ganhamos. Não ganhamos. O Careca jogou bem também. Jogou bem, 86. Aí, mas tivemos problema com o centroavante, que o Careca não resolveu. 90, o Romário, eu fiz esse teste do Romário interne, na região da Úmbria. O Brasil perdeu para a seleção da Úmbria por 1-0. Era o teste definitivo. Mas o Romário... Uma tristeza depois do treino. Né? Tinha quebrado o pé. Uma tristeza depois do treino em 90. Dizia, não vamos ter o Romário na Copa. Não tivemos o Romário na Copa. Tivemos o Careca. Não, 90... Careca, Alemão, Valdo... Careca jogou 86 uma seleção diferente. Jogou Mauro Galvão, 3 zagueiros. Uma seleção Até o Renato estava nessa seleção. Dunga, Alemão, Valdo, Miller, Careca, né? Não me lembro qual é o outro do meio para frente. Mas era a seleção base do Lazzaroni, que até revolucionou. Jogou com 3 zagueiros, Mauro Galvão, Ricardo Rocha e tal. Mas aí veio 94. Aí aquela velha tese que eu tenho. Que os jogadores são acostumados a jogar num lugar e todos os 3 zagueiros que estavam jogando eram zagueiros que jogavam pelo lado esquerdo.
Na hora que o Maradona fez a jogada, vieram os três para cá. Eram os três para cá, ele deu tapa pro cara lá que entrou do... Parecia uma sanfona, né? Não tinha ninguém, né? Mas aí, 98, o Ronaldo Nazário teve aquele problema. 2002, Ronaldo Nazário sobrando. 2006, aí não aconteceu, nem não, Ronaldo sobrando Nazário. Não, ele foi para a Copa machucado, né? Sim, foi recuperando. Mas na Copa ele foi bem, né? Foi bem. 7 gols, né? Fez gol em tudo que é jogo. Né? E aí, em 2006, tinha centroavante sobrando, tinha Ronaldo Nazário, tinha Adriano e tinha o Fred como terceiro centroavante. Era para ganhar a Copa. Não deu. 2010. Aí o Fred já estava... Aí era Luiz Fabiano, né? O Luiz Fabiano em 2010. Sim. Grafite e o Nilmar eram os nossos centroavantes. Mas o Dunga levou 3 centroavantes, também acreditando. E em 2014 era Jô e Fred. E agora era um centroavante, quando nós tivemos Fera, Ronaldo, Romário. Ganhamos. Os nossos 4 atacantes, quatro atacantes em 2010. Robinho, Nilmar, Luiz Fabiano e Grafite. Robinho? Nilmar, Robinho, Luiz Fabiano e Grafite. Sim. São os 4 do ataque em si. O Nilmar fazendo mais a função de lado, por isso que... Faltou um Felipe Melo ali, Iar, nessa Copa? Não, o problema foi que a gente não administrou bem ali. O Casemiro levou a cartão amarelo bestamente. No primeiro jogo. Era, e não precisava, entendeu? Porque a gente estava bem servido de 5 ali. Né? O Casemiro Eu estou dizendo alguém que chegue no Neymar, alguém que consiga ajudar dentro de campo. O técnico dentro de campo. Dizem que quem mais chegava no Neymar era o Daniel Alves. Aí foi uma perca grande também. O Daniel Alves consegue colocar ele nos eixos também no PSG, né? Agora, tem uma coisa também. Eu acho que a ida do Neymar pro PSG, ele evoluiu taticamente. Sim, estragou. Porque ele no Barcelona era um jogador que cumpria uma função que nem o Ronaldo. Se ele continua no Barcelona, seria uma outra Copa dele. Seria uma outra Copa dele. Então lá no PSG, ele passou a ser aquele peladeiro que ele era. Não, ele trouxe todos aqueles mimos do PSG para a seleção. Mimos. Ele é o dono da... E ele tentou de alguma forma ser o Messi, só que ele não é. Tentou centralizar o jogo, tentou resolver sozinho. Confusão com o Cavani, já chegou. Isso não. Sou eu que bato pênalti. Estrelismo. Isso aí. E ali esse Mas ele foi contratado a peso de estrela, né? Isso influencia também, né? Contratou o centroavante? O centroavante desembarcou com festa. Chegou na madrugada aí. Jonathan Chegou na madrugada. Alves. Que tal, Yarley? Cara, vem muito parecido como o Nico Lopes, né? Fez uma grande Libertadores. O ano passado? Isso. Foi mal esse ano? Mais ou menos. E vem assim, é uma incógnita, né? É um cara que tem uma boa representatividade, mas a gente vai ver agora vestir a camisa. Se ele jogar metade do que ele jogou contra o Grêmio aqui... Porque a gente estava só se aquela for a bola dele... Né? O que eu quero dizer é o seguinte, ele jogou a Libertadores passada muito bem. Muito bem. Ele fez gol no Santos na Vila, que ele até tirou a camisa e foi suspenso, por isso não jogou contra o Grêmio a primeira partida. Se não me engano, fez contra o Palmeiras também. Fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Grêmio e fez uma baita de uma Libertadores. Jogador, o jogo aparece. Aí, vamos ver. O time lá de Júnior Barranquilla, ele pagou uma grana por ele. Sim. Aí 3 milhões e meio. Ele jogou 22 jogos lá, fez 2 gols só. O Renato queria, né? Mas aí quando foram ver a ficha de que... Mas eu vejo ele que ele está chegando aqui na mesma situação do André. Que foi bem, meteu o gol, chegou foi bem no aqui, passado, mas no último clube nem tanto. Não está funcionando. E o cara certo, o esquema do Grêmio. O cara certo no lugar certo. Então é como o Yari falou, nós temos que vestir a camisa e ver como é que... Não, mas a amostra é muito boa. Não, né? é um bom, e a gente está precisando, né? É um bom atacante de área. Diga, Maurício. O Yarley citou que o Jonathan Alves chega como veio o Nico Lopes à época, assim, né? O estilo. E o Nico Lopes coloca o Inter de novo em um julgamento do CAS,
Porque o Hellas Verona, da Itália, está questionando o Inter no caso, porque entende que deveria receber 0,5% do valor de transferência do Nico Lopes. Entende que é um clube formador, teria direito ao percentual. Se provar, vai levar. Se provar, vai E aí, levar. por Vai isso, levar. o Inter voltará à Suíça. Vai levar. E outra coisa que eu já vi muitas pessoas falando, né? Que jogador colombiano, que jogador equatoriano, que jogador não sei o que, não dá certo. O Jonas Alves é uruguaio. Uruguai. É uruguai. Uruguai. Já voltamos. Oito horas, 3 minutos. Histórias de Copas do Mundo. Estava dizendo aqui que na Guaíba, em 86, um dos comentaristas era o Dom Elias Figueroa. Passava o jogo inteiro, ele comentou do Brasil, a Copa do México, comendo chocolate. Que gringo gostava de chocolate aqui? Diga. Tudo na conta do Requito. Não, depois a Calda Júnior pagava. Depois o doutor pagava. Carlos Ribeiro, que está nos assistindo, é que pagava os chocolates. Lê algumas mensagens no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec, o Vilmar de Paula Flores. Tá na bronca com o Aquino, tá dizendo, esse é o mesmo que diz que goleiro de seleção tem que fazer milagre, mas para isso o adversário tem que chutar. Eu briguei com aqui na semana inteira. Quantas Tá tomando pau por minha conta. Quantas defesas teve a oportunidade de fazer o Nenhuma, Alisson? nenhuma. As que chutaram não tinha como defender. Só porque o goleiro dele não foi, palavras do Vilmar. Tomando pau. Dá-lhe pau, dá-lhe pau. Já vi esse filme na época do Tafarel e ele Eu nem ganhou. puxei esse assunto para não brigar com aquilo de novo. Mas eu não entendi de onde veio essa crítica pro Alisson. Aí, ó. Tá aí, ó. Não é. Tá aí, quem mais propagou a crítica Tá aqui, tá aí. o dono da... Não. Foi ele que O pai da criança. Eu disse que goleiro de seleção ele tem que ser diferente. O Tem que Courtois fazer uma foi de- diferente contra o Japão, tomou um frango e quase tomou outro. O goleiro da Argentina Mas foi os diferente também contra a Croácia. Mas os outros tinham que fazer Onde é que milagre, foi, onde é né? que A zaga foi a era ruim. Argentina? Não, mas o goleiro foi diferente mesmo. Goleiro tem que fazer a diferença na hora da decisão. Ele tem que pelo menos fazer uma. O Internacional foi campeão mundial. E o goleiro do Grêmio pegou Inter tudo. não fez 2 ou 3 defesas fantásticas? Mas a bola Porque chegava. precisou. Porque precisou fazer. Precisou. O Alisson não teve bombardeio contra ele. A bola não chegava. Pois é, esse tipo de goleiro que eu não gosto. Sabe, Quando ela vai é gol. tem um gol. É indefensável. Tem um gol que eu dá tinha para um debater. treinador. O gol contra a Suíça dá para debater. Eu tinha um treinador. Minimamente vai dar para debater. Eu tinha um treinador de futsal. Teria que ter saído? Alguns Mas a dizem. bola estava ali, foi em cima da linha ali. De Tava na zaga, marcação era de pouco. zona. Eu acho que ali a marcação é que tinha que estar mais fora para ele ter espaço. Porque se Então, ele teve sai e atrapalha ali e a bola entra, isso Mas ele se prendeu um pouco a essas críticas, porque teve uma bola alçada, acho que no segundo jogo, que ele sai fora da pequena área, inclusive, para dar o soco. Muito aí porque já ouviu veio isso, né? Aí já veio a orientação do... Não, mas na próxima Sai Copa, todas. na próxima Copa nós vamos ganhar com ele, né? Era a esperança que nós ia ganhar com o Fernandinho. Vocês viram o que aconteceu com o Fernandinho? Não, mas até eu não discordo de ti. Isso aí eu já falei, inclusive, na Rádio Grenal e aqui também. Se há hora de testar goleiro, é agora. Não interessa se é o Ederson, se é o Marcelo Groi, que ainda tem idade. Tem que testar. Vai ser ele. Eu nem acho. E ver como é que o goleiro reage, porque o goleiro ninguém engana. Não. O goleiro é o seguinte, se funcionar, o Valdir Pérez, nós já sabíamos que ia dar M. Já sabíamos. O Carlos, em 86. Não é o cara. Não é o cara. E não foi o cara. Carlos, Valdir Pérez, Félix, na Copa de 70, os caras carregaram o Félix. Além de tudo, eu conheci o Félix depois no programa do Bosco. Brasil, o Félix era desse tamanho. Brasil e Inglaterra, ele fez 2 milagres. Foi 1-0 pro Brasil. Precisou, né? Lógico. Precisou. Se a Croácia não vir a semifinal, eu fico imaginando o que o Adalberto Aquino da Croácia ia falar do goleiro naquele gol de falta. O né? Fernandinho está lembrando aqui, o goleiro da Inglaterra fez milagres. Onde é que foi a Inglaterra? Fora da Copa também. Fez milagres. Mas é bom goleiro. Bom Courtois goleiro, fez milagres. Baita Bom goleiro. Courtois fez milagres. Eu preciso de um Tá fora também. Eu preciso de um goleiro que na hora da decisão, na hora do vai pegar, ele faça uma defesa diferente. Eu fiz uma leitura aí, Arley. Nem o Manguita Fenômeno, do lado do Alisson, pegaria aquele chute. Manguita do Fenômeno De foi Bruyne. mal em 66. Mas não. Manguita Fenômeno foi mal em 66. Manguita foi um horror. Já voltamos. Chegou a Porto Alegre na madrugada desta sexta. O jogador realizou exames médicos hoje. A apresentação deve ocorrer segunda. Atacante chega por empréstimo de 1 ano.
Direção encaminhou a contratação do zagueiro Emerson Santos, de 23 anos, pertence ao Palmeiras, era do Botafogo, o jogador chega em Porto Alegre até dezembro de 2019, mas com a possibilidade do Clube Paulista solicitar seu retorno até dezembro desse ano. Bom, até dezembro ainda vai lá, mas eu não gosto desse tipo de coisa, isso é para time pequeno. Com todo respeito ao Internacional. O cara vem aqui e diz, agora eu vou tirar o Emerson do Inter. Mas o que acontece é que nem aconteceu com o Atlético agora. Quer dizer, de repente esse jogador vem para o Internacional, começa a jogar, se destaca, parece uma proposta de exterior. Mas o Inter fez isso com alguns, né? Fez isso com... O ano passado trouxe um zagueiro que estava lá no... O próprio... Eduardo. Esse ano fez com o que estava no Ceará. Thales. Não. O ano passado foi com o Thales. O Andrigo. Mas o Thales no Gauchão também. Mas isso é normal, cara. E o Roger Guedes agora foi vendido, né? Dos interesses, né? Roger Guedes foi vendido esse ano. Foi vendido. Mas o Inter fica com um pedaço se esse jogador for vendido. Então, pelo menos fez um... Aí é a vitrine, né? Aí dinheiro. Botou na vitrine alguma coisa. Inter venceu o jogo treino contra o Red Bull 3-0. 3 gols do William Potker. Zeca atuou na meia cancha. No Grêmio, Tricolor realizou treino hoje no CT Luiz Carvalho, com o retorno de Pedro Jeromel. Treinou normalmente. Desgaste muscular. Atacante Everton poupado, porque ele não quer estourar ninguém mais, já tem muita gente estourada, né? Quem também apareceu no campo depois de longo tempo afastado, Maicon. Apenas correu ao redor do gramado e não deve estar à disposição para o jogo da volta contra o Galo Mineiro. Questionado sobre o interesse da Lazio e do Spartak Moscou em Luan, diretor Alberto Guerra garantiu não ter recebido ainda sondagens pelo jogador. Também pela manhã, o ex-presidente Duda Kref tinha dito ao Flávio Dalpisol que, por enquanto, não tem proposta. Hoje eu ouvi uma outra entrevista do Guerra dizendo que se surgir proposta, chegar no preço, o Grêmio não tem o que fazer. Vai. Até porque se chegar com uma multa de 18 milhões, leva. Após especulações de possível proposta do Real, em Neymar, o clube publicou um comunicado em site oficial garantindo que não tem interesse na contratação do jogador. Isso já é desgaste. Não é bem isso. Não descartou. O que o Real Madrid disse é que não vai procurar o Neymar. Ele disse que se tiver que tratar, vai tratar direto com o PSG. E a torcida não quer, né? A torcida do Real não quer. Aí que tá. Aí que veio a sequência da notícia. Segundo o jornal Daily Mail, o Real Madrid fará proposta de 766 milhões de reais por Hazard. O jogador foi um dos destaques do Mundial e chegaria para ser o substituto do Cristiano Ronaldo. Amanhã, 11 da manhã, Bélgica e Inglaterra. Domingo, meio-dia, França e Croácia. Já voltamos. Daqui a pouco, para você não sair daqui, tem gol do Yarley contra o pelo Paysandu contra o Boca, o passe para o gol do Gabiru e o final do jogo contra o Barcelona. Acho que é um bom convite para os colorados ficarem assistindo aí. Com certeza. E até para os gremistas, porque é bonito de ver categoria. Né? São momentos bonitos do nosso futebol, nem tão bonitos. E o Grêmio não tem mais como secar isso, já passou. E qual é as perguntas que tem aí pro... Eu vou Estão perguntando para o Yarley aqui, ó, o Menck de Campo Bom. Como está o Nilmar? Pergunta para o Yarley. Ângelo Menck. Tá voltando. Tá voltando pro Inter? Não, aí eu não posso falar, né? Mas ele tem jogado lá. Mas é uma notícia, tá voltando. Tá voltando a jogar, né? Lá com o Rodrigo Mendes, ele tem jogado lá, não? Não. Tá voltando? Tá bem já. Eu falei há bastante tempo com o sogro, Eduardo Guimarães, disse que ele ia jogar. Sim, com certeza. Ele me disse que ele joga esse ano. O Rec estava falando que a gente vai mostrar daqui a pouco momentos bonitos da carreira do Yarley e tal. Nem tão bonito assim foi o empate entre Brasil de Pelotas e Juventude pela Série B. 1-1. O gol do Brasil de Pelotas inicial. O gol teve discussão. Alguns entendem que o gol foi irregular, porque um jogador que estava impedido participou. E o Juventude reclama que teve um pênalti não marcado a seu favor, muita bronca para cima do Weber Roberto Lopes. Olha aqui, ó. Pro Roberto Lopes não vai ter bronca. Isso aí é tipo... Bom resultado pro Juventude, né? Pro Juventude. Foi em Pelotas o jogo. Foi em Pelotas, mas ruim pros dois que estão na zona de baixo, né? Estão na zona do rebaixamento. Mas se tu jogar fora e ganhar ponto, é sempre Mas bom. se tu considerar um bom resultado, ficar em 15º, é o que tem o Juventude nesse momento. O Brasil tá... Mas eu fecho por terminar o campeonato agora em 15º. Eu fecho por terminar em 15º. Não. Agora o Brasil não, o Brasil está na zona. Quem fez o gol do Inter não foi um jogador do Inter. Quem fez o gol do Brasil foi Valdemir. Olha aqui, ó.
Você que está com muito, Yarley, Madelomba Casas e Construção, casas de alvenaria e casas de madeira financiados pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Por exemplo, compra um terreno em algum lugar, os caras constroem casas maravilhosas como estas que nós estamos morando, mostrando para você morar. Casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba, maior qualidade, melhores condições. Para maiores informações, 3596-1048 ou no plantão. Liga agora, fala com o Fernando. 986-317709. Fala com o Fernando, Madelomba, casaeconstrução.com.br. Acesse agora o site, vai sair bom negócio, ou pelo Minha Casa Minha Vida, ou financiamento direto, ou alguma coisa que você bolar junto lá, faz uma parceria com o Fernando. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre, nada bate a Bascaria, localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, 30-61-6262, melhor custo-benefício de Porto Alegre. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou envie e-mail para reservas@embaixador.com.br. Comunique que assistiu o Cadeira Cativa e vai ganhar mais 10% extra de desconto na hospedagem. E pode marcar lá a sua convenção, a convenção que você quer realizar lá no Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, tudo com comando lá do seu Wilson. Fache.com.br. Diga, Maurício. Já que o Aquino pediu algumas menções vai voltar o ao Neymar, Yarley. hein? Mensagem do Yarley, mas não é pro Inter, vai voltar a jogar bola. Pode ser pro Inter também, né? Quem sabe? Quem sabe. O Alex Ortiz... Yarley é bom esse Yarley. O Alex Ortiz da Tinga tá dizendo: Yarley é mito, sabe muito. Se nós tivéssemos 13 Yarley seria ótimo. Pô, mas ter um já é difícil, Obrigado. O cara quer 3. Um é quase impossível hoje em dia. Olha aqui, ó. O Yarley na seleção do Tite aí. O Cristiano Paim tá dizendo aqui que o filho do Yarley tem a mesma técnica do pai. Opa! Tem? Quantos anos tem? 9 anos. É melhor que o filho do Fernandão ou é igual, é Não bom? é diferente, né? O meu é meia esquerda. É? Canhoto. Habilidoso? Habilidoso. Ih, rapaz. Tá com a aposentadoria garantida em casa. Garantiu a quinta, cara. E o filho do Fernandão é bom? Bom também. O Enzo. Muito bom. Difícil tu ver um jogador canhoto ruim. Eu não vi canhoto ruim. Cara que sabe esconder a bola. Tem uma pergunta aqui no nosso Facebook. O Bruno Souza está perguntando se tinha alguma motivação na época, em 2006, por jogar contra o Ronaldinho, que era o melhor do mundo naquele ano. Boa pergunta. Boa pergunta. Não. Nenhuma. Né? A nossa motivação era ganhar esse título pro Colorado, pra história. Essa era a maior motivação nossa. E não tinha nenhum time que levasse aquela final. Podia ser Real Madrid, Chelsea. Né? Aquela final era do Colorado. Porque o nosso time era muito bom, era unido, guerreiros, não tinha pra ninguém. Bruno Souza é o nosso produtor. Não, ele é Soares, né? Soares. Tu mudou o sobrenome dele? dele? O sobrenome, pô, não vou ficar... Bruno Soares, tá bom. É porque ele manda aqui Mas eu vou e te pergunta, entregar, porque fazer. ele tá indignado. Pô, é que eu elogiei a pergunta, né? E a pergunta foi boa mesmo. Muito boa. Mas boa. uma coisa impressionante que a gente não tem aqui no Brasil a Juventus já vendeu a metade do valor, já vendeu 500 mil camisas. É isso aí. E vende mais de 50 milhões já faturaram. E nesses eventos vende pelo dobro do preço. E os caras querem. Não, eles estão vendendo a 100 euros a camisa. Pois é, 100 euros dá Eles quase venderam 500 reais uma camisa. 520 mil camisas. Sim, mas quase 500 reais uma camisa. 420 reais uma camisa. Nós estamos vendendo a 199. Mas é impressionante. Quer dizer, eles tiveram um projeto de marketing, tiveram toda uma estrutura, eles montaram, porque não é assim que tu consegue 500 mil. Eles têm 1 milhão de camisas à disposição para vender.
Não é da noite pro dia que tu consegue uma... Só a minha camisa retrô que vai bater isso aí. Isso aí é bom, hein? Mas aqui, ó, tu tá pensando Vai, que esse- não, mas a torcida colorada vai se mobilizar. vai, com certeza. Chapecó, Xaxim, Xanxerê, A Passo Fundo, Lagoa Vermelha. A camisa mais vendida do Grêmio é a camisa retrô do Renato. O Renato. Sai na rua e vê a camisa do Renato. Não Vamos precisa procurar. vamos bater isso aí, meu amigo. Ah, é? Quer granalizar, granalizar. Não, é bom, é bom. Vamos Não, tô granalizar. falando do Renato, não. Tô falando do Mas- Cristiano. Ah, Bateu do Cristiano. É, bateu. Mas vai ter, então, quantas camisas lá que tem do Cristiano para vender? Eles colocaram à disposição 1 milhão, já venderam 520 mil. Tem Ninguém vai que botar. botar 1 Quanto é milhão a aí, torcida Ale. do Inter? Em 3 dias. 1 milhão é fichinha. Mas a cada Juventus- 8 colorados, um tem que ter a camisa. A Se Juventus- fala em 8 milhões de colorados, 7. A Juventus, para se ter uma ideia, em Milão, que é a terra da Internacional e do Milan, ela estava vendendo uma camisa por segundo do Cristiano Não, mas a Ronaldo. Juventus... Aí, esse Otávio, viu? Rafael, se prepara aí. Né? Arma um bom plano de marketing. Eu tenho Marca. dois amigos do Turma meu do filho que marketing moram do em Inter. Roma, são torcedores da Juventus. A Juventus tem a maior torcida na Itália. Que loucura, né? Marcos Pita, de Porto Alegre. Rec, eu como gremista admiro o Yarley. Esse era bom, eu queria ele no Grêmio. Quase bateu, Obrigado. quase foi pro Grêmio. Hein? Nos áureos tempos. Lembro um gol que fez de cabeça, de fora da área. O gol mais bonito de cabeça que eu vi até hoje. Esse é o cara. Marcos Pita, de Porto Alegre. Obrigado, gremista. muito obrigado, Marcos. Quase foi pro Grêmio, não? Não, teve sondagem na época que eu fui pro Goiás, mas aí não teve nada. João Paulo de Gravataí, quero saber quais jogadores do Grêmio podem sair nesta janela. É isso aí. Só que ele estava procurando era a assinatura aqui. Bom, o Luan e o Michel, né? É público. A Lazio, os jornais italianos publicaram, chegou aqui a notícia. E o Michel, houve sondagem, né? Está lesionado, é complicado. A Lazio vendeu o Felipe Anderson. Sim, ele Vendeu. acabou de sair. Vendeu para o West Ham. Então aí deve ter em busca da reposição, né? E Olha essa é aqui, a ó. janela pro Luan sair pela idade dele, né? A janela do final do ano, que é a janela que nós brasileiros gostamos de vender, é uma janela de reposição, não é uma janela para formar a equipe, é para substituições pontuais, e o meio do próximo ano ele vai estar já com uma idade mais avançada. Eu teria um projeto para o Luan no Grêmio. Eu acho que o Luan é o jogador mais importante para a equipe do Grêmio. O Grêmio com o Luan, o Grêmio vai vender o Wallace, já vendeu o Pedro Rocha, vai vender o Everton, vão surgir o TT. Se perder o Luan, vai ficar complicado. Vão surgir outros jogadores. Mas o que Douglas Grêmio- tá voltando, Que o né? Grêmio vai conseguir vender com o Luan, porque o Luan é um jogador que arruma time. Tá, e aí O o Douglas seguinte, está voltando. Não, mas o Luan é mais importante. e aí o Inter vendeu Oscar, o Inter vendeu Luiz Adriano, o Inter vendeu Nilmar, o Pato. Internacional vendeu Pato, o Internacional vendeu o Diogo Rincon. Sobis. Só atacante. Aí o Aquino lembrou, o Grêmio inverteu o jogo, reverteu o jogo. O Grêmio em 3, 4 anos se articulou de uma maneira para vender bem jogadores, vendeu caro e valorizou, renovou com os caras. Agora vai fazer um contrato mais longo, está tentando pelo menos, está esperando o Veloz voltar para fazer com o Everton. O Grêmio sabe o que está fazendo. Mas E quando o Inter soube o que estava fazendo, o Inter ficou rico. mas aí a conquista, são os títulos, entende? Quando o time é vencedor, firma. fica mais fácil tu vender. Firma. Não, mas o Inter vendeu o Rincon, Nilmar, numa época que não ganhava tanto. Eram bons O mesmo. torcedor não gosta da comparação, tu entende? O torcedor não gosta da Mas comparação. os clubes se comparam. Não, Um se não. protege em cima da O virtude do torcedor, outro. talvez até alguns torcedores gremistas não vão gostar do que eu vou dizer agora. Mas eu gostaria, o Luan para mim seria o que foi o do Alessandro no Internacional. Entende? Sim, ficar bastante É tempo. um jogador para ficar bastante tempo, porque ele é um jogador que dá estrutura ele faz o time jogar. Mas ele não vai ter a cabeça do D'Alessandro. Bom. Aí O D'Alessandro parou de pensar em Europa e coisa, ele queria era ficar na América do Sul e tal. Perto da no família. Mas Rio. o Luan gosta daqui. O Luan Mas gosta se daqui. for um grande time, ele vai. Ele já mandou um bom. recado para Lazio que para lá ele vai. É que também tem o seguinte, depende do procurador, né? O Jair Peixoto vai querer marchar com a grana, tem que dar uma compensação para esse homem aí. Mas ele não quis, uma proposta de 24 milhões de euros, ele não quis ir para a Rússia. O Grêmio já tinha vendido, o empresário já tinha vendido. O empresário fez festa com champanhe. E o jogador não quis ir. E aí? Yarley e o gol contra o Boca pelo Paysandu. Esse gol, Yarley? Tem. Isso Eu aí tenho tá o jogo guardado. todo, né, no DVD.
Quer dizer que tu assiste toda hora. Não, já não. Mas de vez em quando, De vez em quando Como um mezinho ali. eu mostro para meus filhos, né? Quando tu Mas pro filho tem que mostrar mesmo. Quando tu assiste esse jogo de novo e tu compara com o que a gente está vendo no Mundial, o que tu acha que mudou no futebol do início do século para agora? Bem, eu acho que mais a liberdade, né? A gente tinha mais liberdade de movimentação. Marcação não estava tão junta. Hoje é mais compactado, mais parado, mais pausado. Né? Olha, aqui tem um contraponto daquele que defendeu o Alisson. Tem um que aqui lembra o seguinte. Rec, pergunta aí se o Júlio César falhou no lance com o Felipe Melo. Naquele lance, todos criticaram o Júlio, mas como somos bairristas, estamos protegendo o Alisson. Falhou sim no gol. Qual é o gol que ele está falando? Acho que é o do gol contra do Fernandinho. Porque no Não, ele outro, está falando do primeiro. só pode, porque o outro nem o Manguita junto com o Alisson, na mesma goleira, pegaria. Não, ele deve estar falando do gol na estreia. Sim, aquele contra a Suíça. Que ele deveria ter saído. Tem alguns que acham que ele deveria ter saído. Bom, mas também aquele gol não mudou nada na história. Eu acho que ali ele não falhou. Eu acho que ali a defesa, aonde a defesa Eu acho que o Aquino já está se arrependendo. Depois desse bafo que ele tomou do Yarley, já está se arrependendo. Tomou a prensa do Yarley. Não, de mim não. Eu queria entender, né? Eu não disse nenhuma vez que ele falhou em algum gol. Ele não falhou em nenhum gol. Só disse que é insuficiente para o Aquino queria que ele defendesse aquele chute do De Bruyne, né? Fizesse milagre. Sim, aquele milagre, aquele não tem como. Só com uns 3 braços, mais ou menos. O cara chutou bem longe do... Foi. Apesar de que... Muito forte. Eu vou te dizer uma coisa. Se ele... o que nós estamos falando fora do ar aqui. Não sei se foi no ar ou fora do ar. Do Barata e do... Eugênio. Fora do ar. No ar ou fora do ar? Fora do ar. Fora do ar. Que o Laerte era o técnico de futebol de salão do Grêmio. É da seleção na época. Da seleção, o Eugênio jogou mais no Inter e o Barata mais no Grêmio. Né? Então, da seleção, tá bem. E ele dizia que de goleiro ele entendia. E o Eugênio, a bola ia no gol e não entrava. Batia e na a do trave. Barata, essa é a tese do Aquino. Então, quer dizer, o goleiro tem que ter sorte também. Mas o Yarley concordou comigo que tem algumas coisas que são assim, né? Tem goleiro. Não, sim. Isso goleiro sim. Que não é o caso do Alisson. O Alisson... Agora tem uma possibilidade dele ir para o Liverpool. E acho que vai. Chegando no preço, Roma vende. Agora a gente perde o contato, né? Eu não sei como é que ele está. Eu vi aqueles jogos da Liga ali e tal, ele foi bem, né? Mas mesmo tomando muitos gols. Que a defesa não ajuda, né? A defesa é ruim. Roma, meu Deus. Mas todo mundo, todos os goleiros, né? O Buffon falou isso, várias matérias dizendo que o Alisson era um top dos top. Todo mundo elogia muito ele. Né? Então, eu vou te dizer, eu fiz uma matéria com o Benítez. Só nós que critica. Eu fiz uma entrevista com o Benítez e perguntei sobre o ranking da história dos goleiros do Internacional, dos grandes goleiros. E aí, inclusive, pedi para que ele se situasse no ranking. Eu disse, Manga por primeiro? Ele disse, não. Se continuar pegando o que está pegando, o Alisson vai... Manguita... Tá. Eu perguntei, Tafarel, depois do Manguita. Manguita, fenômeno, tá, unanimidade. Tafarel, ele disse, pois é. Aí o Tafarel disse que o Alisson podia superá-lo. Até de repente para justificar a convocação. Superá-lo aonde? Na seleção? Superá-lo na história. E o Benítez disse que já rivalizava com o Tafarel e ia superar o Tafarel. Não, ele é jovem ainda, né? Se ele mantiver... Quer dizer, o mesmo caso que muitos torcedores reclamavam do Groy, né? Que o Groy tinha dúvida, o Groy vai continuar, tinha uns que queriam... A partir do momento que o Grêmio começou a ter conquistas e o Groy foi decisivo lá no jogo contra o Cruzeiro, foi decisivo no jogo com o Atlético. Então, o goleiro cresce e passa a ser importante na hora das decisões. Respeitadíssimo, né? Respeitadíssimo por todo mundo. E bem cotado para a seleção, né? Ainda. Olha aqui, ó, vamos ver aí o Yarley. Copa do Mundo volta a se repetir, né? Nós só ganhamos uma Copa do Mundo em 58 com Pelé e Garrincha na Europa. Time sul-americano. No mais, só europeus ganham lá. Time sul-americano não se escalar. Aproveitar que... Impressionante isso. E é só o Brasil que ganhou, né? Só em 58. Depois a Argentina ganhou em casa. Ganhou em casa e ganhou no México. Não tem nada. Não tem mais nada. De 98 só tem Brasil e Argentina campeões? De 98 para cá também, só o Brasil interrompe a sequência de títulos europeus. Né? Em 2002, depois não tem mais nada.
98, 2006, 2010, 14, 18... Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Mas aí entra os dirigentes também, né? É uma esculhambação. Depois que houve esse problema com a Comebol e com todos os dirigentes dos países sul-americanos, então quase tudo, quem não está preso, largou, né? Cambada de ladrão, gente. Então, voltando aqui a falar do Mundial, carteira aqui, aí. Do Mundial de Clubes, no livro eu conto alguns bastidores, algumas histórias bem engraçadas, né? No caso do índio aí, que quebrou o nariz, sangrando, foi o comunicado pro Gentil, né? Pro Gentil ir lá no vestiário para pegar a camisa do índio. E é um container assim, com todas as camisas, a numeração, normalmente vem a numeração de menor para maior. E o Gentil colocou a mão. Qual a camisa que ele pega? A do índio. Justamente. É para ser nosso mesmo. Muito bom. Isso tudo estará no livro. Está no livro. E muito mais. Feira do Livro é certo que vai estar. Certo. Tem uma reunião secreta, viu? Antes do jogo do Barcelona. Reunião boa. Fernandão, Iar. Fernandão. Valeu. Obrigado, doutor Adalberto Aquino. Valeu. Obrigado, Maurício Freitas. Obrigado, Yarley. Obrigado. Segunda-feira, 1 da tarde, tem mais.